Olá! Bolsa caindo, caindo, caindo de novo. Um cenário que, olha, assusta muita gente, né? Mas para quem tá de olho, com atenção, pode ser um prato cheio de oportunidades. A gente está vendo um cenário macroeconômico bem desafiador. Juros ainda lá em cima, um monte de incerteza no mundo todo. E o mercado está corrigindo forte. A grande pergunta é, onde é que estão as pechinchas? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, o Ibovespa, que é o nosso principal índice, acumulou uma queda de quase 7% no último mês. É um movimento bem expressivo que mostra o nervosismo do momento. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba reajustando o preço de muita coisa. E é aí que muitas ações de qualidade, que talvez estivessem meio caras, voltam para o nosso radar. Por isso que uma análise bem criteriosa agora é tão importante. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão que guia a nossa análise de hoje, né? Com os preços despencando, como é que a gente separa o que é oportunidade de verdade de uma bela de uma cilada? Para fazer isso, a gente precisa olhar além do preço na tela. Vamos mergulhar nos balanços, procurar vantagens competitivas e, claro, entender o que esperar do futuro de cada empresa. A gente vai analisar os fundamentos de 5 empresas de setores bem diferentes para tentar encontrar essas respostas. Então, nosso roteiro de hoje está bem recheado. A gente começa com a Marco Polo, lá do setor industrial. Depois vamos dar uma olhada na Sanepar, que é um verdadeiro tanque de guerra do saneamento. Na sequência, a gente mergulha na Joga HSF, que é focada naquele mercado de altíssima renda que a gente sabe que é bem resiliente. Aí passamos para a gigante do setor elétrico, a CPFL Energia. E para fechar com chave de ouro, o Banco ABC, um nome bem interessante para quem está montando uma carteira de dividendos. Começando pela Marco Polo, a PMO3. Ela é líder na fabricação de carrocerias de ônibus aqui no Brasil e uma das maiores do mundo. A ação, gente, derreteu 14% no último mês. Com a cotação ali baixinha e pagando bons proventos, ela acaba chamando muito atenção. Mas, a gente não pode olhar só para o dividendo yield, porque às vezes ele engana por causa de uns pagamentos fora da curva. Vamos ver se os fundamentos da empresa sustentam esse otimismo todo. Agora, olha que interessante esses números aqui. Os indicadores fundamentalistas estão muito sólidos. O PL, que é o preço sobre lucro, está em 5,5 vezes. Isso é um múltiplo muito, mas muito amassado. Significa que, se os lucros ficarem estáveis, o retorno implícito é de quase 19% ao ano. A dívida praticamente não existe, está em 0,2 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, o que mostra uma saúde financeira de ferro. E a empresa ainda consegue uma margem líquida saudável de 13,5% e uma rentabilidade sobre o patrimônio, o tal do ROI, acima da média do setor. Do ponto de vista dos indicadores, não tem muito o que falar mal, não. E quando a gente olha os resultados mais recentes, a gente entende a dinâmica da empresa. A receita aqui dentro do Brasil caiu 5%. Isso é reflexo da Selic alta que dificulta o crédito e, claro, a galera compra menos ônibus. Só que, e aqui está o pulo de gato, a empresa compensou isso com as exportações, que cresceram quase 11%. Essa diversificação é uma fortaleza gigantesca. E pensa, no futuro, com uma possível queda da Selic, o mercado aqui dentro pode reaquecer, enquanto lá fora a força continua. No final das contas, a receita líquida caiu bem pouquinho, mostrando que o modelo de negócios é resiliente. Então, qual o nosso veredito para Marco Polo? A empresa parece muito boa, o único cuidado é a natureza do setor, que é cíclico, sabe? Não tem aquela previsibilidade toda. A gente viu que a Selic alta atrapalha, mas no geral, a Marco Polo está mandando bem e parece que o preço na bolsa está com um desconto bem considerável. Para quem topa essa ciclicidade em troca de um bom potencial de valorização, Marco Polo parece uma tese bem interessante nesses preços. Agora, saindo de um setor cíclico, a gente vai para uma empresa com um perfil completamente diferente, a Sanepar, ticker SAPR4. Muita gente considera ela um tanque de guerra para uma carteira de aposentadoria. É uma ação super defensiva que sofre pouco com o cenário macroeconômico. Com uma queda de 10% no último mês, a pergunta é, será que é a hora de comprar mais? Mas, um ponto de muita atenção aqui. O PL atual pode parecer baixo, mas tem uma pegadinha. O lucro recente foi inflado por um evento que não se repete, o recebimento de precatórios, que são umas dívidas que o governo paga por ordem da Justiça. Isso deu um boom pontual no resultado. A tendência é que esse lucro recue e se normalize nos próximos anos. Então a nossa análise precisa levar isso em conta para não cair em uma armadilha, achando que o lucro vai ser esse para sempre. Olhando os indicadores operacionais, a gente vê a força da Sanepar.
A empresa tem uma margem EBITDA de mais de 40%, o que é excelente para o setor de saneamento. A rentabilidade, como ROI e ROIC, é mais ou menos na média, mas a empresa compensa com crescimento lento e constante. O grande ponto de atenção é o payout, que historicamente é baixo, só uns 30% do lucro. Isso quer dizer que a empresa segura a maior parte da grana para reinvestir em vez de distribuir como dividendos agora. Se a gente projetar lá para frente, com o lucro já normalizado, sem o efeito dos precatórios, a gente chega num preço/lucro de 7,2 vezes para 2026. Veja que não é um múltiplo super esticado. Mas, por causa daquele payout baixo, a gente precisa ser mais chato com o preço de entrada para garantir um bom retorno em dividendos, sabe? É uma empresa sólida, defensiva, mas o valuation exige um cuidado extra para quem foca em renda passiva. Seguindo para nossa terceira empresa, a JHSF, ticker JHSF3. É uma empresa do setor imobiliário com um foco bem único, público de altíssima renda. Eles têm shoppings de luxo, projetos residenciais e até um aeroporto executivo. Essa ação encheu o bolso de muita gente, com uma alta absurda de 113% no último ano. Só que nos últimos 30 dias ela está corrigindo forte, quase 16%. Será que isso abriu uma janela de oportunidade? E aqui o valuation grita. Mesmo depois de subir mais de 100%, a ação negocia a um PL de só 4,4 vezes. Gente, isso é um múltiplo que pode ser considerado extremamente amassado. E tem mais. O preço sobre valor patrimonial é de 0,9. Sabe o que isso significa? Que você está comprando os ativos de altíssima qualidade da empresa, shoppings, terrenos, o aeroporto, com um desconto de 10% em relação ao que eles valem no papel. Tá, mas o que está por trás desses números? Primeiro, o foco na alta renda, que sofre bem menos nas crises. Segundo, um crescimento impressionante da receita recorrente, aquela que vem dos shoppings e do aeroporto. Essa previsibilidade dá mais estabilidade e o mercado adora isso. Terceiro, uma margem líquida absurda de 60%, reflexo do poder que eles têm de cobrar caro no segmento de luxo. E para fechar, a empresa começou a pagar dividendos mensais, o que é um baita atrativo para quem busca renda todo mês. Portanto, o ponto aqui é o seguinte, mesmo com essa valorização toda, quando a gente olha para os múltiplos e para os resultados, a JHSF ainda parece barata. A empresa já superou o lucro do ano passado antes mesmo de fechar o último trimestre. O cuidado aqui é que o setor imobiliário é sensível à economia, mas os números atuais são muito fortes e indicam que o mercado talvez ainda não tenha colocado todo o potencial da empresa no preço. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui nas nossas análises. Se esse conteúdo está ajudando a clarear um pouco o cenário para investir, considere se inscrever aqui no canal. É um gesto super simples que ajuda demais a gente a continuar trazendo mais análises detalhadas como essa. E uma pergunta, quem aí busca investir com mais segurança? Aqui embaixo na descrição eu deixei uma seleção de livros que são leitura obrigatória para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. Vale muito a pena dar uma olhada. Agora vamos voltar para a nossa análise com a quarta empresa da lista. Chegamos na CPFL Energia, a CPFE3. Uma empresa com um padrão de qualidade altíssimo no setor elétrico, atuando em tudo: geração, transmissão, distribuição e comercialização. A CPFL está na mesma prateleira de gigantes como o Itaú pela sua eficiência e controle de custos. Agora, ela também começou a apresentar uma correção no preço. Só que aqui, pessoal, tem o principal ponto de atenção. Enquanto os resultados da empresa, tanto receita quanto o lucro, ficaram praticamente estáveis no último ano, a cotação da ação disparou quase 40%. Aconteceu um descolamento que não é muito bom para quem quer entrar agora. A gente geralmente busca ao contrário, né? Resultados crescendo com a cotação amassada. Hoje, com o preço nesse nível, não parece ter muita margem de segurança. E outro ponto crucial é o plano de investimentos da companhia. A empresa está fazendo um investimento pesadíssimo que vai crescer bastante em 2026 e 2027. Isso é para modernizar a rede, expandir em energia renovável, coisas que vão dar frutos lá na frente, mas que agora apertam o caixa. A própria CPFL já avisou que, por causa disso, o payout, ou seja, a fatia do lucro que vira dividendo, deve cair de 75% para 50% nesses anos. Na prática, isso significa que os dividendos gordos que ela pagou recentemente não vão se repetir. E para fechar nossa análise, vamos ao Banco ABC, o ABCB4. É um banco de nicho focado em dar crédito para empresas de médio e grande porte. Com uma queda de 8% no último mês, ele é um banco que casa muito bem com uma carteira de proventes. Isso porque ele tem a disciplina de pagar os acionistas 2 vezes por ano, o que cria um fluxo de renda bem previsível.
Um dos grandes destaques do ABC é a gestão de crédito. E esse gráfico aqui mostra isso de forma brilhante. Enquanto um bancão de varejo como o Bradesco tem uma inadimplência de 4%, o Banco ABC, com seu foco em empresas maiores e mais saudáveis, mantém a inadimplência total em apenas 0,5%. É um número muito, mas muito controlado, que mostra uma disciplina e uma qualidade enormes na hora de emprestar dinheiro. Então, qual o potencial de dividendos? Vamos fazer a conta aqui. Com uma projeção de lucro por ação na casa dos R$ 4,00 e usando o payout médio histórico de 40%, porque o do último ano também foi meio fora da curva, a gente teria um dividendo de R$ 1,60 por ação. Na cotação atual, isso dá um dividend yield de mais ou menos 6,4%. Não é um banco que está de graça, mas já começa a ter um desconto e entra no radar. Para ter na carteira, o ideal seria conseguir um preço de entrada que garantisse um yield mais perto de 8%. E assim a gente fecha a nossa análise de 5 empresas nesse mercado em queda. Vimos a Marco Polo com bons fundamentos e parecendo barata, a Sanepar, bem defensiva mas com baixo payout, a JHSF, que é uma tese de crescimento com múltiplos amassados, a CPFL, empresa de altíssima qualidade, mas que parece com o preço esticado, e o Banco ABC, uma opção sólida para dividendos que pede um bom ponto de entrada. Fica a pergunta, num cenário de correção, qual a melhor estratégia? Focar em qualidade, mesmo que mais cara, ou em valuation descontado, mesmo com um pouco mais de risco? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!